Naquele tempo, aproximaram-se alguns saduceus que negam a ressurreição e interrogaram a Jesus: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será a esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. E os mortos ressuscitam. Moisés também indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da salvação. Gostaria que você olhasse para quem está do seu lado e dissesse assim: a fé está na moda. A moda é ter fé. Vamos falar sobre isso. Irmãos, mas antes eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês na Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Vamos ler junto comigo aí, você que tem a sua Bíblia. Pode ser que a tradução seja diferente, mas eu vou ler a minha tradução e você pode ler mais alto aí a sua tradução. Vamos lá, no 3, todo mundo lendo junto. 1, 2, 3. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Trago uma Bíblia essa semana porque a gente vai usar muito a Sagrada Escritura. O tema da nossa semana: sem a fé é impossível agradar a Deus, porque quem vai a Deus precisa crer que Ele existe e recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Agora, o que é a fé, irmãos? O que é a fé? Não se desespere. A mesma Bíblia nos dá uma resposta. Volta alguns versículos aí. Mesmo capítulo 11 da Carta aos Hebreus, versículo 1. Vamos ler juntos? Está aqui, ó. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Em outras palavras, a fé é a certeza daquilo que ainda se espera. É a demonstração de realidades que não se vê. Né? Até porque tem muita coisa que, se a gente for esperar ver para crer, Jesus diz no Evangelho: bem-aventurados os que acreditaram sem ter visto. Tem muita coisa que a gente não vê e sabe que existe. Não é verdade? É verdade. Tem muita coisa que a gente não vê e sabe que existe. Por exemplo, o gosto de uma comida que você come todos os dias.
precisa ser experimentada. Eu não vejo, assim como eu não vejo Deus. Vocês estão vendo Deus? Eu não vejo Deus. Mas por que nós estamos aqui? A fé, tá bom, mas você vê a fé? Aonde está a fé? Vou para a missa. Você pega lá, coloca o celular, a chave, pega a fé, põe dentro da bolsa, junto com a Bíblia e vem junto para a igreja? Não, querido. Mas o que? Você vê, a fé é real, Deus é real. Por quê? Porque nós percebemos a sua ação. E por que a fé é importante então? Porque uma pessoa que não tem fé, ela pode ter toda a demonstração do amor de Deus, ela pode ter todo o milagre possível na frente dela, mas ela não vai acreditar. Por quê? Porque faltou a fé. Por isso que a fé é importante. Eu preciso da fé para perceber a ação de Deus na minha vida. Aquilo que eu, enquanto pessoa de fé, vejo como sinal da providência, como milagre, como intervenção poderosa de Deus na minha vida, uma pessoa que não tem fé vê como coincidência, apenas. Fato na vida. Que triste viver desse jeito, né? Parece que falta doce, falta sabor, falta gosto numa vida sem fé. Não é verdade, irmãos? Então, a nossa fé, ela não é absurda, viu? A nossa fé não é algo irracional, desconectada com a realidade, né? Esses dias conversando com uma pessoa, católica por sinal, eu curioso, por que você faz isso lá na sua igreja? Não sei, porque fulano falou. Gente, a fé não é algo absurdo, a fé é algo que toca a nossa realidade, que toca a nossa inteligência. Na verdade, quem tem fé é mais inteligente, sabe disso? Quem tem fé é mais inteligente, tem inteligência iluminada, abre. A fé abre, gente, a nossa inteligência. A fé abre todas as nossas faculdades humanas para receber o dom da graça de Deus. E a graça não vai fazer outra coisa senão aperfeiçoar a nossa natureza. Amém? Eu quero que você pegue uma passagem muito bonita que fala a respeito da fé. Primeira carta de Pedro, vai um pouquinho para frente aí. Primeira carta de Pedro, tem algumas páginas aí. Capítulo 3, versículo 15. Primeira 3, versículo 15. Olha o que ele diz lá. Agora acho que não vai ter ele não. Vocês vão se contentar com a minha imagem. Linda, maravilhosa. Eu sou a imagem de Deus. Você também é a imagem de Deus. Maravilhoso. Amém? Amém. Beleza. Estais sempre prontos a dar razão à vossa fé a quem o pedirdes. Ei, católico, qual é a sua profissão de fé? Em que você acredita? Por que você acredita? Qual a importância da fé para a sua vida? Pelo amor de Deus, querido e querida, não saia depois da semana da fé e alguém te interpelar pela rua, parar você pela rua e te perguntar a respeito da sua fé, quando eu falar, não sei. Tem uns que ainda dão uma escapulida. Pergunta para o padre, que ele sabe essas coisas. Verdade, tem coisa que é da teologia, que o padre tem que saber. Mas, gente, tem coisa que é básica da fé, a gente precisa saber, a gente precisa pensar. A gente não pode entrar em estado de tremedeira crônica, né? Quando bate alguém na porta da casa da gente e começa a questionar os princípios da nossa fé. Querida, se entrar alguém na sua casa, fala que está entrando lá, uma picareta lá, não uma picareta, mas uma picareta, aquele negócio que quebra assim, né? Ou qualquer coisa para quebrar. Fala assim, vou fazer uma reforma na sua casa. Aí começa a pegar as colunas da sua casa, bate, quebra. Você vai deixar? Por quê? Você vai cair? E vai cair na sua cabeça, não é verdade? Vai cair na sua cabeça, primeiro vai cair na sua cabeça. Agora, por que a gente permite, irmãos, que o mundo de hoje faça isso não na nossa casa de tijolo e pedra, mas com a fé que Deus nos deu, com os fundamentos da nossa fé? Nós precisamos da razão da nossa esperança, nós precisamos nos aprofundar
Portanto, irmãos, a fé é inteligível, a fé é pensável, a fé me abre para a verdade que é o próprio Deus, né? A fé tem que iluminar a minha inteligência na procura, na busca da verdade, com meu maiúsculo, que é o próprio Deus, que é o encontro com Jesus de Nazaré, que me faz mais humano, que me conhece melhor do que eu mesmo, que me dá um sentido na vida, que me dá a vida nova. Isso é se encontrar com a verdade e fazer experiência da verdade que é Jesus, mediante a fé. A fé é real. Eu percebo a sua ação na minha vida. Por quê? Porque ela me dá sentido. Irmãos, podem fechar a Bíblia agora. Gostaria de compartilhar com vocês alguma coisa que chegou na minha mão essa semana. Eu estava preparando a homilia da missa de hoje. A gente ia falar bastante sobre a fé, que nós estamos falando. E chegou na minha mão essa semana, já na missa desse mês. Eu vou falar o nome, não vou fazer propaganda, não vou receber nada para isso, mas eu preciso falar, porque da mesma forma que eu sou muito crítico com os meios de comunicação, quando eles fazem alguma coisa que nos ajuda, né, a gente tem que falar também. A revista super interessante desse mês, a partir da página 40, ela se dedicou na matéria de capa. Fé faz bem. Fé faz bem. E não é o padre, o pastor, ou o religioso que está falando na revista, não, né? Porque quando você vê uma matéria dessa, você pensa que vai aparecer logo lá o padre, o religioso. Não. Sabe quem está dando toda a fundamentação dessa matéria na revista? A ciência. Olha a descoberta que a ciência faz. No hospital da Albert Einstein, aqui em São Paulo, na verdade, tem irmãos aqui que trabalham lá, né? Não sei que tem. No setor da medicina integrativa, a fé é levada em conta, vou dizer o nome do médico, que está na revista, Paulo de Tarso Lima. Olha o que o médico faz aqui perto de nós. Escreve as receitas diante do diagnóstico da enfermidade do paciente, ele escreve na receita. Aumentar a frequência aos cultos. Então, se você é católico, muito provavelmente esse médico escreveria na sua receita. Participa mais da missa, se você chegar doente para ele. Um dos grandes nomes da medicina do Brasil, hein? Por quê? Olha a constatação, não só desse médico, mas de pesquisas que estão sendo feitas pelo mundo afora. O paciente com fé tem mais recursos para lidar com a doença. Está provado. Está provado. Né? Isso dá respaldo para a nossa palavra. Isso dá respaldo, isso confirma aquilo que o padre tem dito para vocês, é aquilo que a igreja sempre disse. E eu sou testemunha, quando eu li essa matéria, eu falei, gente, eu sou testemunha disso. Né? Porque uma vez, eu tinha uma aprovação muito forte, eu tinha acabado de entrar no seminário, fiquei muito mal, sabe? Mal mesmo, um tempo assim, e se falava tanto em depressão, portanto, e a médica falou, ó, princípio de depressão. Foi muito bonito que aquela senhora, uma senhora de fé, ela escreveu uma receita para mim. Confiar em Nossa Senhora, rezar o rosário todos os dias. Cadê que depressão continua? Cadê que depressão desceu? Alex, porque quando ela falou aquilo, meu Deus, que me guarda, me ajuda isso aqui, porque eu não quero levar essa coisa na minha vida, não. A fé faz a diferença, irmão. Olha a pesquisa da Santa Casa de Porto Alegre, sai na revista, se você pegar, você vai ver. Operações de ponte de sapena em pessoas religiosas e pessoas que têm fé têm o menor índice de inflamação pós-operatória. Fizeram tem um medidor lá, que sei que é, que trabalha com saúde, né? De inflamação pós-operatória. E constataram que os pacientes religiosos, pessoas de fé, que vão à igreja, o índice de inflamação pós-operatória é baixíssimo. É baixo. É mais baixo. É enorme. Então, isso não trata de mágica, de feitiçaria, é de comportamento, né? Porque ter fé é uma atitude de vida. Quem tem fé tem uma percepção da vida diferente, irmãos. E olha a primeira constatação entre três. Primeira constatação: seguir a religião faz bem para a saúde. A segunda: exercer a fé torna as pessoas mais
educada, maldosa, espertalhona, né? Eu dizia ontem, é porque não perdendo a fé. E olha aqui a comprovação da ciência. Exercer a fé torna as pessoas mais amigáveis. E a terceira, a fé aumenta a felicidade. Vamos ver uma a uma. Uma pesquisa em pacientes cardíacos revelou que a maioria usa a fé para lidar com a doença. 99% acredita em Deus. Olha só, hein? 66% rezam todos os dias. 52% acreditam que a religião traz benefícios para a saúde. 90% usam a fé como conforto nos momentos de doença. E a resposta para você a fé. Quem já ficou doente, já teve uma pessoa querida doente, sabe bem o que é ser confortado pela fé. 31%, olha que interessante, 31% dessa parte quase gostaria que os médicos falassem sobre religião, sobre a fé. A fé faz parte, a fé está dentro de nós, está no nosso cérebro, deixa eu dizer palavras claras, né? Olha só, pessoas que consideram a sua saúde excelente, os ateus, fizeram uma pesquisa com ateus, apenas 25% dos ateus, o resto diz que a saúde é de mal para pior. E os religiosos? 40% dos religiosos não, eu tenho uma saúde excelente. A diferença. Pessoas que vão às celebrações religiosas, que vão à missa, tá? Estou falando para católicos, amém? 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 Para católicos. Pessoas que vão a cultos religiosos, à missa, pelo menos uma vez por semana, tem 40% menos prevalência de hipertensão que aquelas que não seguem uma religião. Ficou nervoso, descontrolado, vai rezar. Toma remédio, vai no médico, né? Quem sofre de hipertensão está fazendo tratamento, nem vai fazer acompanhamento. Mas é uma coisa muito boa para a igreja. Olha só, tem 40% menos de prevalência de hipertensão do que aquelas que não vão à igreja. Trabalho completo, gente. Deus não faz nada pela metade. Quem acredita em Deus tem 3 vezes mais chance de sobreviver após o transplante de fígado. Ciência está dizendo isso. Quem tem fé em Deus. Pessoas que frequentam a missa pelo menos uma vez por semana, olha só, essa daqui é a melhor de todas, tem 7 anos a mais de expectativa de vida em relação àquelas pessoas que nunca vão à igreja. Agora eu vou um monte de esposa de olhar e falar, vamos lá para o marido. Vamos lá, segunda constatação. Exercer a fé torna as pessoas mais amigáveis. Preste atenção aí. As pessoas religiosas são 2 a 3 vezes mais propensos a participar ativamente da vida pública. Ou seja, não se trancam dentro de casa, não são fechadas no egoísmo, no próprio mundinho. Quem pensa em Deus tende a fazer 2 vezes mais doações. Aí os espertalhões que passam a mão do dinheiro do povo de fé, o povo inocente, sabem bem disso. Né? Mas para nós, o que isso quer dizer? Que se eu penso em Deus, o meu coração é mais generoso. Eu não sou egoísta. Meu coração sabe dividir, sabe partilhar. Olha só essa. Quem considera o casamento sagrado é 42% mais feliz. Qual a razão do grande número de divórcios de pessoas que casam na igreja, da infelicidade de quantas famílias mesmo cristãs? Sabe por quê? Porque a gente perdeu noção do sagrado na vida. A gente perdeu noção, claro. Não estou dizendo 100%, viu, gente? Vocês interpretam as coisas que eu disser, tá? Saibam filtrar as coisas para vocês, tá? Senão tem que ficar, eu falou para mim. Calma, filtra, inteligente.
glamour, né? Sentido certo. Foi reclamar que o decote estava muito terrível, né? Porque não adianta, você tem que olhar para o casal e ficar olhando aquilo, né? Não, vocês estão rindo, né, gente? É triste isso, compadre. Tem que você levar casamento às vezes olhando para o teto, né? Por que o padre estava olhando para o teto? Se ele olhasse para baixo, eu chamaria de sem vergonha. Mas por quê? Porque se perdeu a noção do sagrado. Muitos casais entram para a igreja sem saber o que estão fazendo, sem saber o que querem para a vida. Quem considera o casamento sagrado é 42% mais feliz. A gente vai voltar nesse tema na lista da família. Quem pratica a fé, indo a templos religiosos, indo às igrejas, bonito, igual a nossa agora, vocês estão vendo que ela está tão bonita, ela vai ficar muito bonita na nossa igreja. Dê essa salva de palmas na nossa igreja. Quem pratica a fé, indo à igreja, faz 2 vezes, quase 3 vezes mais trabalhos voluntários que aqueles que não vão. Então, vamos parar de sentar banco aí, viu? Quem vem na lista do agrupamento, semana da fé, sempre podem servir na comunidade, viu? Preciso de irmãos para servir, servir na colheita, na intercessão, na barraquinha do pastel, vem servir, vem servir. Terceira constatação: a fé aumenta a felicidade. Olha só, 26% dos céticos, vocês não acreditam, duvidam, disseram estar muito felizes em uma pesquisa com 3.014 americanos. 43% dos religiosos disseram estar muito felizes. O dobro. É simplesmente o dobro. Entre mulheres, a mulherada ali, na pós-menopausa, quem frequenta templos religiosos, quem frequenta a igreja, é 56% mais propensa a uma visão otimista da vida. Vocês têm noção? 56%? Pessoas com espiritualidade, que rezam em casa, que tem seu oratório, que lê a Bíblia, que rezam o texto, são 2 vezes mais propensas a se declarar muito felizes do que aquelas que não cultivam a espiritualidade. Em média, indivíduos com fé têm uma tendência 3 vezes maior a ver o lado bom das coisas. Aí, claro, mas eu tenho visto só o lado ruim ultimamente, está faltando fé. A ciência está dizendo agora. A Bíblia já dizia, agora a ciência está se dando embaixo. Outros benefícios da fé. A fé facilita a água. Olha, gente, como que a fé faz o trabalho completo. A fé facilita a água, tarefa de fazer dieta e estudar para concursos. Olha só, os devotos normalmente não estão sozinhos. Por exemplo, a queda do indicador de bem-estar nos Estados Unidos, os Estados Unidos passou por uma crise que gerou muita pobreza, foi muito menor entre os desempregados religiosos do que os não religiosos. Por quê? Olha só a constatação: a religião oferece proteção contra o desemprego. Na hora do aperto, há sempre alguém para estender a mão. Outra pesquisa sobre o serviço a pessoas idosas, feitos por instituições religiosas, compararam os asilos mantidos pelas instituições religiosas e pelo governo, e mostrou a discrepância em favor do serviço religioso. Até mesmo os ateus são beneficiados pelos serviços oferecidos pelas instituições religiosas. Irmãos, eu teria muito mais para falar para vocês, mas o Roberto Deus vai falar. Hoje a gente está fazendo o fundamento da semana. Guardem isso. A fé faz toda a diferença. Deus é parte da nossa consciência. E quanto mais pensamos nele, isso vai dizer a ciência, os nossos circuitos neurais são alterados. A ciência diz, né? Agindo aqui no cérebro, né? Tudo resposta pelo cérebro. Mas eu, como religioso, como padre, para você ver as coisas da nossa vida como um todo, da nossa alma, da nossa inteligência, dos nossos Deus está presente em nós, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. É interessante porque a revista terminou assim: a ciência não consegue provar que Deus existe, nem vai conseguir, tá? A
ciência não vai conseguir provar que Deus existe. Porque se tiver prova, não precisa fé, querido. Mas consegue medir os efeitos da fé em Deus às pessoas. Ou seja, Deus é real, eu verei na glória. Por enquanto eu não vejo, mas eu percebo claramente a ação de Deus na minha vida e os efeitos da fé, onde eu estou e por onde eu passar. Amém, irmãos? Amém. Beleza. Agora eu gostaria que você fizesse atenção, porque os jovens prepararam uma encenação que vai fechar essa pregação. Eles trouxeram uma mensagem de fé para vocês nessa noite. Para